Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem e vim começar com vocês mais uma produção. E essa produção aqui estarei compartilhando a produção, né, de um jogo de banheiro de 2 peças, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem até o final para estar vendo o resultado dessa produção. Aqui vocês podem ver que eu já comecei os square, né? Então, vou estar passando as informações para vocês agora dos materiais que estarei utilizando. No final do vídeo, peso, medida, valor de venda, todos os detalhes aí para vocês estarem por dentro de tudo, tá bom? Então, fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhuma informação. Lembrar vocês que praticamente todos esses materiais aqui que eu estou utilizando são aí da fábrica Crochética, tá? E na fábrica Crochética vocês conseguem comprar aí direto de fábrica, não precisa de CNPJ. Contato deles aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário vou deixar o vídeo que eu falo da oferta do mês, que acredito que vocês ainda vão conseguir estar adquirindo o kit de vocês, tá bom? Então, no kit é ainda mais barato para vocês estarem adquirindo. Então, vamos lá. Eu estou mostrando para vocês as cores que eu estarei utilizando. Eu estarei utilizando esse daqui, que é o verde folha, tá? Então, ele é o verde folha aí da Crochética. Tem essa quantidade de material. Vai me sobrar ainda, né? Porque é um jogo de banho de 2 peças. Não vai muito material, ainda mais, né? Aí que vai ser só 5 square, tá? Então, vai sobrar bastante material, ó. É o verde folha da Crochética. Os mesclados da Crochética, tá? Pra quem tem dúvida, ó, ele é 85% algodão e 15 outras fibras, tá? Então, vou estar utilizando esse daqui, que é o vermelho e rosa da Crochética também. Então, tô dando prioridade aí nas minhas pronta entrega quando peças assim, jogos de banheiro de 2 peças, quando é jogos de banho de 3, mas aí tem que cuidar um pouco mais ainda para não faltar material. E também quando é pares de tapete, eu consigo utilizar mais a sobra aqui do material, no caso, quando o material tem pouco no cone, ó. Esse aqui também tem uma quantidade, ó, que já utilizei bastante produção. Até tava aqui fazendo, ó, o terceiro square, né? Já fiz 2. Então, aí da tampa do vaso já fiz. Agora, eu vou fazer do pé do vaso, que vai ser com 3 square, tá? Então, ele tá dessa forma aqui. Esse daqui, né, que nem eu falei pra vocês, é o vermelho e rosa, tá? Vou estar utilizando esse vermelho. Esse daqui não é da Crochética, tá? Porque o que aconteceu? Chegou Natal, meninas, e olha que eu tinha 3 quilos aí de vermelho. E chegou Natal, foi tudo. Aí o que aconteceu? Eu tive que adquirir aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade não vende Crochética, tá? Então, eu tive que pegar outra marca. E eu peguei esse daqui, né? Então, eu vou ter que utilizar ela. Então, eu quero estar eliminando, porque vai chegar mais vermelho pra mim. No caso, já chegou agora em janeiro. E vai chegar, né, novamente aí pra mim. Então, eu quero estar eliminando essa sobrinha que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou estar eliminando isso daqui. E o canela da Crochética também, tá? Esse aqui é o que mais tem material, ó. Então, ele tem 400 e poucas gramas, 460 gramas. E eu pesei pra ver mais ou menos a quantidade de material que tem, pra daí eu ter mais ou menos uma noção, né? 400 e poucas gramas, é média, né? Tirando o cone. E esse daqui, em média, 300 gramas, 290 gramas. Então, para o que eu pretendo fazer, vai ficar legal. E sim, meninas, vai ter o ponto puff, mas eu vou estar vendo aí um detalhezinho no bico diferente aí, para estar dando todo um charme. Então, eu tô bem ansiosa para ver o resultado, porque um detalhe que a gente faz diferente dá um charme a mais na peça. Então, agora eu vou começar minha produção, lembrando que todos os materiais que eu utilizo é ordem 6. A agulha que eu utilizo é essa aqui, 3,5, tá? Então, eu utilizo a agulha Clover 3,5. Chega a estar gasta, tá? Então, eu super recomendo a agulha Clover. Muitos meninos pedem, ah, Giz, o que que você acha da agulha Clover? Gente, se vocês podem estar adquirindo, adquirem, tá? Porque eu tinha muito daquelas agulhas ai, como que é? Que é mais mole, assim, sabe? Que não é duro. Eu já passei pela de bambu, tá? Já passei por agulha de bambu, já passei por aquela agulha toda de ferro, já passei por aquela que é tipo um silicone, assim, sabe? E aquela lá, e faz tipo, ou saía, todas elas, no caso só aquela de metal que não, mas a de metal me doía o dedo, tá? Então, aqui me doía porque esmagava, sabe? Me doía o dedo. Essa daqui não dói o dedo. Ela não sai essa ponteira aqui, e olha que já faz, eu acho, uns 5 meses que eu tenho ela. E as outras, o que acontecia? Saía a ponta, aí eu ia colar com super bond e não ficava igual. Aí a outra,
ela gastava onde que eu segurava aqui o dedo, aí ela gastava, aí saía a ponta também. Aí eu tinha que comprar cada 2, 3 meses, máximo 3 meses, eu tinha que comprar sempre outra agulha. E daí até aquela coisa da adaptação novamente. Então, essa forma, vocês podem ver que eu utilizo bastante ela, chega a estar gasta aqui, ó, a cor dela, né? Então, eu utilizo bastante ela e nenhum sinal ainda de sair a ponta, né? Mas essa daqui eu paguei R$70, né? Então, a agulha Clover aí, eu paguei R$60 e super compensou. Aí as outras pagavam, acho, 20, mas também tinha que comprar a cada 2, 3 meses. Tinha que comprar e ainda me adaptar, né? Então, bora lá para mais essa produção aqui. Falei um pouco aí da agulha, para quem tinha curiosidade, né? E bora lá para mais essa produção. Bom, meninas, então, voltei aqui com vocês. Como vocês podem ver, né? Aqui as minhas 2 peças já estão prontas, tá? Vou mostrar pra vocês a quantidade de material que me sobrou dessa produção. Sim, gente, ainda me sobrou material. Então, ainda me sobrou material. Primeiro, vou mostrar, né, o que sobrou do material. Depois, vou passar pra vocês questão de medida, peso, valor de venda, tudo certinho, tá? Então, vou mostrar agora pra vocês a quantidade de material que eu utilizei, já lembrando, né, que essa produção eu fiz um pouquinho diferente aí do que eu tenho costume de fazer, e vou ter que fazer algumas adaptações na próxima produção que eu estarei fazendo novamente esse bico, tá? Que é um bico que toda vez que eu faço por alguma videoaula, ele não fica legal, tá? Então, eu fiz algumas adaptações, tentei fazer aí do meu jeito, né? Mas eu já notei que na próxima produção eu vou fazer diferente para ele ficar ainda mais assentado, tá? Dessa forma, ele não ficou embabadado, mas ele, tu vê assim, tem muito ponto, sabe? Então, eu posso economizar material ainda se eu fazer mais espaçado, mas aí vocês vão estar vendo, tá? Qual que é o modelo do bico. Então, ó, vou mostrar primeiro os materiais que me sobrou. Ó, me sobrou essa quantidade aqui. Aí, lembrar vocês que vocês podem ver, ó, que a claridade aqui, né, não tá tão boa, porque já tá querendo escurecer, tá? De tardezinho. Então, se vocês querem ver as fotos desse trabalho, me acompanhem lá pelo Instagram, que por lá eu vou estar tirando foto aí, né, na claridade do dia. Então, por lá vocês conseguem ver um pouquinho melhor. Talvez, se eu conseguir ainda hoje, né, lá na área que é mais claro, eu tento gravar e deixar aí no final do vídeo qual que é a real cor dessa produção que ficou, tá? Então, talvez eu deixe no final do vídeo, mas qualquer coisa me acompanhe já lá pelo Instagram, que lá tem várias combinações de cores, modelos diferentes, tudo aí dá certo pra mim, eu compartilho com vocês. Então, ó, e sobrou essa quantidade, já tá mostrando o cone. Eu tô em dúvida se eu tiro aqui do cone, faço uma bolinha. Acredito que eu vou fazer isso, tá? E do verde, ó, também já tá aparecendo o cone, ó. Mas tem bastante aqui ainda, né? Então, esse aqui eu também quero estar utilizando ele, né, ó. E tem bastante, mas quero estar utilizando ele pra aí produção, né? E aqui, ó, do meu vermelho, meninas, me sobrou essa quantidade. Me sobrou essa quantidade aqui do vermelho, tá? Então, essa quantidade aqui me sobrou do vermelho. E do vermelho, eu já adiantei aqui, fiz algumas florzinhas, ó. Fiz essa daqui, que é a catavento, tá? Então, eu fiz total de 5, porque eu quero fazer mais um jogo de cozinha. Jogo de cozinha, não, mais um jogo de banheiro que eu quero estar fazendo. Então, eu fiz aqui mais 5 florzinhas. 2 para a tampa do vaso e 3 para o pé do vaso. Eu queria tentar eliminar, né? Mas não consegui eliminar. Então, me sobrou bem pouquinho. Acredito que eu vou estar também tirando do cone, né? Pra aproveitar espaço, gente, porque lá no canal do vlog eu mostrei como que tá aqui as sobrinhas de material, e querendo ou não, esses tem bem pouquinho assim, ó, não vai dar de fazer muita coisa, mais pra detalhes e flores, né? E se eu não tirar do cone, ele vai ficar só ocupando espaço, né? Então, já fiz aqui florzinhas para outra produção, e eu acho que eu vou estar utilizando esse verde aqui também nessa outra produção aqui, pra já aproveitar, né, esse cone, que daí depois que eu utilizar nessa produção, eu pego ele e tiro do cone também. Ó, do meu canela também me sobrou, achei que eu ia ter que pegar outro aí pra estar acrescentando, mas me sobrou também, né? Então, me sobrou, todos os materiais ainda sobrou um pouco, como vocês puderam ver, né? Mas já tô pensando em fazer outras produções utilizando esses materiais aqui. Então, agora eu vou mostrar pra vocês as peças abertas, tá? E passar em questão de material, quantidade que eu utilizei. Lembrar vocês, também varia muito aí, né, de cada artesão. Então, quantidade que eu mostro pra vocês aqui, pra quem não tem balança, vocês têm mais ou menos a média aí de material que eu utilizei, né, que tinha no cone. Então,
olhando assim, vocês conseguem ter mais ou menos uma média que eu utilizei. Mas pra quem tem balança, tente sempre pesar a mais, tá? Porque comparado ao que eu compartilho aqui com vocês. Porque vai variar, cada artesão tem um ponto, né? Então, eu só compartilho aqui com vocês mais ou menos a base para vocês terem aí da quantidade que eu utilizo aqui, tá? Então, agora, bora lá. Eu vou abrir as peças, medir com vocês, passar peso, tudo certo. Bom, meninas, então, olhem só. Fiz assim, tá? Aqui eu fiz esse ponto aqui, que ele é meio trançado, né? Então, na careira aqui com vermelho. Não quis fazer o ponto puff dessa vez, né? Eu pensei, no lugar do ponto puff, vou pôr esse ponto trançado, que acredito que vai ficar legal. E eu gostei de como ficou. Aqui também fiz uma adaptação, né? Então, ficou dessa forma. É bem difícil de explicar assim pra vocês como eu fiz, tá? Mas eu vou refazendo, tá? Novamente esse modelo, ó, porque vocês podem ver que ele não ficou embabadado, ó. Ele não ficou embabadado, mas eu acho que tem muito ponto, tá? Ele fica bem certinho, mas eu acho que tem muito ponto ainda. Se eu diminuir aqui, ou pular aqui na base, eu vou estar vendo aí na próxima trabalho que eu vou estar fazendo, qualquer adaptação que eu vou fazer, que daí no próximo eu não vou fazer com essa careira aqui trançada, eu vou fazer normal a base, só eu vou fazer esse detalhe no bico, né, pra tá diferenciando aí. Mas eu gostei bastante com esse detalhe, né, então eu vou passar pra vocês agora já, né, as informações, quantidade que eu utilizei de material, desde o square até o final, tá? Então, vamos lá. Total de square, eu fiz o total de 3, né, para o pé do vaso e 2 para a tampa do vaso. 23 gramas eu utilizei do vermelho. Do verde, eu emendei já com o verde, porque eu acho que para jogo de banheiro tem que emendar no verde, na minha opinião, porque senão a peça fica muito comprida, ainda mais a tampa do vaso. O pé do vaso não tem importância, mas a tampa do vaso, pra mim, parece que ela fica muito comprida. E mesmo assim, ela fica grande. Imagine se eu não emendasse, né? Então, aqui eu utilizei 28 gramas do meu verde. Então, gente, o verde e o square, no caso, né? O square e a outra careirinha que vem emendando depois do square, né? O da flor, catavento, raceira, vai muito pouquinho material. Então, com uma sobrinha a gente consegue fazer. Em seguida, aqui, meninas, eu fiz total de 9 careiras. Aqui tem um total de 8 vazadas, né? Aqui nessa parte eu faço com uma correntinha só e quando chega no desenho eu faço com 2. É tipo, mais a base é a videoaula que eu liberei pra vocês, que tem o ponto puff aqui, tá? Então, a base é dessa mesma forma. Até aqui é dessa mesma forma, tá? Aí, aqui na base, que eu falei, eu fiz 9 careiras no total, 8 são vazadas e aqui a nona, ela é toda em ponto alto, tá? Então, eu utilizei o total de 241 gramas nas duas peças, nessa parte aqui. Em seguida, eu vim com essa careira, que é trançada, né? Então, aí não sei específico o nome desse ponto, tá? Mas a Nanda ensina também esse ponto aqui. Se vocês pôr aí ponto trançado em crochê, vai aparecer esse ponto. Mas é muito fácil de fazer, né? Então, aí tem na plataforma. Então, dá só um detalhezinho diferente também aí na peça. Eu gostei bastante. Mas parece que, na minha opinião, tem que ser uma careira fechada antes. Aí, vem com esse ponto, aí uma careira fechada pra alinhar ele, né? Porque, querendo ou não, como a gente faz, pula um ponto alto primeiro e faz 3 em seguida, depois volta nesse, ele dá uma entortadinha, sabe? Aqui em cima dele. Então, só essa careira eu utilizei aí um total de 65 gramas, tá? Aí, eu vim aqui com total de 3 careiras do meu canela novamente. Então, vim com 3 careiras dele, e eu utilizei nessas 3 careiras 124 gramas, e depois vim com 2 careiras novamente com vermelho mais aredinha, que a aredinha eu fiz no canela também, mas aí eu pensei, nem vou pesar, vou fazer, então, esse peso tem aqui as 2 careiras do vermelho mais aredinha, tá? Então, 171 gramas, tá bom? Ficou assim. Então, que nem eu falei pra vocês, eu vou ver pra fazer novamente algumas adaptações aqui nesse bico, na minha próxima produção, e ver como fica o resultado dele, porque eu não quero que ele fique, tipo, dessa forma que ele ficou. Não ficou ruim assim, mas eu não quero que ele fique assim, sabe? Eu quero também poder economizar no material e que a peça fique bonita, que fique assentada. Assim ficou assentada, mas eu consigo notar que se eu pôr menos ponto, ela vai ficar ainda mais linda, né? Então,
talvez eu diminua a quantidade de pontos, que aqui eu coloquei 9 ao total, talvez eu coloque só 7. Aí, continuo fazendo dessa mesma forma, que acredito que vai dar certo, deve diminuir aqui, né? Ou eu pegue e pule mais, sabe? Então, que aqui no Vzinho, né, eu faço menos quantidade. Então, ou eu pulo mais aqui na base ou diminuo aqui. Então, eu vou ver na próxima produção o que eu vou estar fazendo. Fazer teste, né? Então, fazer desmanchar e vamos ver o que vai dar aí, né? Então, agora eu vou passar pra vocês medida e peso. Ah, e eu já fiz a aplicação da minha etiqueta, né? Então, vocês podem ver aqui que tem a etiqueta. Essa etiqueta aqui é da Já Etiquetas, eu coloco em todas as minhas peças, né? Lembrar vocês, o contato deles está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês também podem estar adquirindo sua etiqueta personalizada. Se vocês não têm a logo de vocês, eles auxiliam vocês a estar fazendo, né? Então, vocês conseguem estar aí personalizando o trabalho de vocês também, tá bom? Então, tem cartãozinho de agradecimento também, eles têm cheirinho, tem fita personalizada, tudo aí para estar acrescentando no trabalho de vocês. Então, ficou dessa forma aqui a minha produção, tá? Agora, eu vou passar para vocês medida de cada peça e também passar aí mais informações, tá? Então, de peso, tudo certinho. E se dá certo, meninas, a próxima produção que eu fazer, né, eu vou ter que fazer mais umas 2 vezes para ver como que vai ficar. Porque esse ponto aqui, né, o trançado, ele é muito fácil de fazer, então, né, ele já tá certo. Aí, se eu conseguir adaptar novamente, talvez, né, descontar aqui 2 pontos, aí eu faço a videoaula pra vocês, tá? Então, paciência, tá? Então, vocês têm que ter um pouquinho de paciência aí, porque, querendo ou não, vou ter que ir fazer novamente, né, pra ver como que vai ficar, ou se eu deixo dessa forma, ou se eu faço adaptação aí, né, porque no meu ponto, né, ó, gente, ele ficou 59 de comprimento. Ficou bem grande, né? E a largura dessa peça, ó, 47. Lembrando que a dedinha, ela dá uma puxadinha, né? Então, ficou essa medida e eu não puxei, tá? Então, certo, era de vir aqui e puxando, assim, né? Mas eu não fiz isso ainda. Eu faço mais quando tem que tirar foto. Mas se eu fizesse isso, com certeza chegaria a 50 de largura e 62 de comprimento. Porque, querendo ou não, né, o ponto se assenta. Então, eu não fiz isso, ó. Mas se vocês fazerem, olha a diferença que dá quando vocês puxam e quando não puxam. Então, gente, pra foto, é necessário que vocês façam essa puxada, tá? Pra foto, vocês têm que fazer, deixar a peça bem bonitinha. Então, ó, ela fica linda, imagina na tampa do vaso, né? Fica bonita também. Então, essa peça, meninas, eu utilizei o total aí de material de 318 gramas. Eu não achei que foi muito material, não. Ó, com aredinha também. Então, eu achei que foi bom e a quantidade de material que eu utilizei. Agora, bora para outra peça. Essa peça de baixo, né, é o pé aí do vaso, né? Tanto pode usar como pé do vaso, pé de pia, né? Então, eu fiz de 2 peças aí, porque aqui, né, tem procura também, então eu quis fazer de 2 peças para ter mais essa opção no vermelho. Porque no vermelho, aqui, tem muito saído vermelho, tá? E eu não tenho muito costume, de vez em quando eu faço, né? Mas eu não tenho nenhum aqui na pronta entrega, então, por isso mesmo tive que fazer. Mas olha que bonito que ficou. Esse ficou mais, parece que tem menos ponto, né? Comparado com esse daqui, porque esse aqui eu pulei menos aqui, tá? Na base eu pulei menos aqui na curva. E esse outro já não, esse outro eu pulei mais aqui na base, porque daí eu já fui fazendo a adaptação, né? Como eu fiz a tampa do vaso primeiro, eu vi que tava legal, mas que o pé do vaso eu poderia pular mais, porque ele ia se sentar mesmo assim. Então, ele não fica emborcado, gente. Esse é um trabalho que, ó, não fica emborcado, ele super assenta, tá? Então, sim, eu gostei do resultado, tá bom? Então, não acompanhei nenhuma videoaula. Então, eu fiz assim, na minha imaginação, como eu já tinha visto mais ou menos esse bico em outros trabalhos, mas elas fazem de outra forma, não dessa mesmo que eu faço, tá? Elas fazem bem diferente que eu faço, pelo menos as que eu vi, então elas fazem diferente. Então, essa peça aqui, meninas, ela ficou pesando 318 gramas, tá? Não, ficou pesando 334 gramas. Isso, 334 gramas. A medida dela ficou aqui medindo, ó, 68 de comprimento por a largura de 50, tá? Então, ficou ótima medida. Vou passar pra vocês quantidade de material que eu utilizei ao total do verde, do vermelho e do canela, que foi as cores que eu utilizei, né?
mais eu utilizei, que eu intercalei no caso, eu vou passar pra vocês. Do canela, eu utilizei em média, fora aredinho, que a aredinho ficou junto com o vermelho, né? Então, do canela, em média, 365 gramas. Mas eu acredito que se eu fosse ter pesado a aredinha junto, chegava a 400 gramas, tá? E o meu vermelho, eu utilizei 236 gramas, tá bom? Então, aí a média pra vocês. Agora, meninas, eu vou estar passando pra vocês o peso total dessas duas peças, tá? Então, essas duas peças juntas ficou 652 gramas. Então, ficou mais econômico do que eu fosse fazer com o ponto puff. Com o ponto puff, e nem era esse detalhe aqui, que vai um pouquinho mais o material, que tem esse detalhezinho aqui, né? Então, com o ponto puff, se não me engano, a outra produção que eu tinha feito, tinha ficado o total aí de 700 e poucas gramas. E esse ficou 652 gramas. E acredito eu que quando eu vou fazer espaçar mais a base, com certeza um desses lequezinhos aqui, desses desenhos, vai diminuir. Então, também vai economizar mais, né? Então, vamos ver aí na nossa próxima produção. Mas sim, eu gostei bastante do resultado. O que vocês acharam? Deixem nos comentários pra mim falando o que vocês acharam, se vocês gostaram desse resultado. Valor de venda, meninas, que eu estaria vendendo, né? Lembrando, varia muito de região para região. Eu vou estar passando pra vocês o valor que eu estaria vendendo aqui na minha região, tá? Então, esse jogo de banho de duas peças, eu estaria vendendo em média 85 a 90 reais, tá? Pra minha realidade tá super bom esse valor. Então, ele é bem, né? Tem uns detalhes. Então, a média desse valor que eu estaria vendendo. Lembrar você que gostaria de estar adquirindo algum trabalho meu, só me chamar lá pelo Instagram, que por lá eu passo cotação do frete para vocês. E aí vocês ficam a par aí, né, do valor que o frete ficaria para a região de vocês. Que o frete é pelo cliente, tá bom? Então, foi esse o resultado. Convido você a deixar aquele comentário falando se vocês gostaram da minha produção, o que vocês acharam, se vocês já fizeram próximo a esse modelo, ou aí, né, um parecido com esse modelo, se vocês já viram. Então, deixe um comentário pra mim. E eu espero vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo e tchau!